Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e hoje estamos mais uma vez aqui no nosso canal Mais Ciências para estudar um pouquinho com vocês. Vamos lá? O tema de hoje vamos falar sobre 3 importantes nutrientes do nosso corpo. São eles os carboidratos, os lipídios e as proteínas. São eles os únicos nutrientes? Claro que não. Vamos dar um enfoque nessa nossa pequena aula, uma revisão sobre eles. Quando a gente fala de nutrientes, a gente está falando de quê? A gente está falando de substâncias que vão ter diversas funções no nosso corpo. Função de, como o próprio nome diz, de nutrição, de fornecer energia, de estar regulando substâncias, de estar construindo o nosso corpo. Essas são então as funções dos nutrientes. Começamos a falar então do carboidrato. Carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Todas as atividades que nós estamos fazendo, nos movendo, respirando, a matriz assim básica de energia do nosso corpo vem da onde? Justamente de um carboidrato. Quem é ele? A famosíssima glicose. Lembra de glicose? Você já aprendeu quando você estudou as organelas celulares? Caso você queira relembrar, eu vou deixar o link aqui para você. As organelas celulares, dentre elas temos a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular. E respiração celular é justamente eu fabricar uma grande quantidade de energia usando quem? Usando glicose e oxigênio, numa sequência complexa de reações químicas que vai gerar bastante energia. Então, quando eu falo de carboidrato, eu estou falando aí dessa fonte de energia pra gente, nossa primeira fonte. A gente armazena onde? A gente armazena nos nossos músculos, no nosso fígado, na forma de glicogênio. É desse glicogênio armazenado que vai ser quebrado para liberar glicose do nosso sangue. Ou através dos alimentos, obviamente. E quando eu falo de alimento, quem são as fontes de carboidrato? Com exceção do mel, todas as fontes de carboidrato, elas vêm de vegetais. Então eu estou falando aí das frutas, eu estou falando aí de raízes como a mandioca, eu estou falando de caule como a batata. Ou seja, eu vou ter essa fonte, essa variedade imensa de carboidrato pra gente, vindo aí dos vegetais. Tudo que é doce, além daí do que tem na massa, no ingrediente, carboidratos importantes, vegetais importantes como trigo, tudo que tem trigo, então bolos, massas de pizza, macarrão, todos os tipos de salgadinhos, folhados, biscoitos, doces, cenoura, beterraba, mandioca, batata dos mais variados tipos. Esses alimentos são ricos em carboidrato. E nós precisamos nos alimentar deles diariamente? Sim, mas com moderação. Por quê? Eles fornecem muitas calorias para nós. O que são as calorias? Calorias é a forma que a gente tem de contar a energia que um alimento tem. Então, se um alimento ele fornece muita energia, eu falo que ele é muito calórico. Se ele não fornece tanto, ele é menos calórico. Então, eu falo assim, um purê de batata aí que tem bastante carboidrato, me fornece muita energia e alface me fornece menos. Um tem mais caloria, outro tem menos. A gente precisa comer? Sim, porém com moderação. Tudo além da demanda do nosso corpo, a gente vai acumular. E vai levar ao acúmulo, que transforma em gordura, a gente leva aí ao aumento de peso do nosso corpo. Certo? Quando eu falo de carboidratos, os carboidratos eles se dividem, eles se organizam de acordo com o tamanho das suas moléculas. Os carboidratos, que a gente chama de monossacarídeos, são as moléculas, a forma que ela vai ser, a substância vai ser absorvida no nosso sangue. Qual é o monossacarídeo mais famoso? Glicose. É que vai ser absorvido, distribuído no nosso sangue para fornecer energia para as nossas células. Tem outros monossacarídeos importantes que são absorvidos pelo nosso corpo? Sim. Além da glicose, eu tenho a frutose, muito encontrada aí nas frutas, a galactose, encontrada no leite. Certo? Então, monossacarídeo é a menor molécula que pode ser absorvida. Além dos monossacarídeos, temos também os disacarídeos, tem 2 moléculas famosos. Lactose, encontrada no leite, certo? Maltose, encontrada aí na fermentação, resíduo da fermentação de alguns cereais. Tranquilo? E a importantérrima que a gente está sempre em contato com ela, sacarose. Sacarose é esse açúcar branco que a gente come, vem da cana, né? Então a sacarose é a união de uma glicose com uma frutose, é um disacarídeo, certo?
Temos outros? Temos outros. Mas estamos falando assim dos de maior importância biológica e os que a gente mais usa nos nossos estudos. Então falamos dos monossacarídeos, dos disacarídeos e temos os polissacarídeos. Poli, vários, muitos. Os polissacarídeos, moléculas grandes de carboidrato. Glicogênio, que eu já citei, é a forma que a gente armazena esse carboidrato no nosso corpo, nos músculos e no fígado. Amido é a forma que os vegetais armazenam. Então, quando você come batata, tá o quê? Rica em amido, que é justamente essa glicose armazenada aí nos vegetais. Polissacarídeos importantes. Tem a celulose, famosérrima, abundante no mundo, na parede celular dos vegetais. Tem a quitina, no exoesqueleto dos insetos. Depois eu deixo o link de aula de insetos para você também. Ou seja, são os polissacarídeos. E fechamos então os carboidratos. Além dos carboidratos, nossa primeira fonte de energia, eu tenho os lipídios. Lipídios, também chamados de gordura, são nossa segunda fonte de energia. Então, a gente acumula essa gordura, né, no nosso corpo, aí, os pneuzinhos, em várias partes do nosso corpo, é reserva de energia. Gordura, lipídio, tem função? Muita função. Tem função estrutural, ajuda a compor a membrana plasmática das nossas células. Lembra quando a gente estudou célula? A membrana que envolve a célula, ela é de fosfolipídio, um tipo de lipídio. Então ela é estrutural. Além de importâncias, compõe hormônios, por exemplo, a testosterona. Ela tem na sua composição colesterol, que é um lipídio. Além disso, o lipídio ele tem função de, além da reserva energética para a gente, tem função de atuar como isolante térmico. Animais de ambientes muito frios têm uma grossa camada de lipídios, de amortecer impactos mecânicos. Então, lipídio tem importância? Muita importância. Esses lipídios, temos vários tipos dele. Temos os cerídeos, que são as ceras, como a cera de ouvido, cera sobre folhas. Temos os fosfolipídios, que eu já comentei, aí na camada, na nossa membrana plasmática. Temos os triglicerídeos, né, os óleos, a gordura sólida, né? Temos os esteróides, a exemplo do colesterol. São tipos de colesterol, tipos de lipídios que a gente tem. E onde a gente encontra lipídio? Onde a gente encontra essa gordura? Todos os tipos de óleos, vegetais, azeite, tudo que tem fritura, tudo que é frito. Alguns vegetais, como abacate, coco, são bastante lipídicos. Algumas sementes, como nozes, tem bastante lipídio, amêndoa. Além, claro, aí das carnes, carne vermelha especialmente, tem uma grande quantidade de lipídio. É importante? É importante. Em excesso, vai dar problema, como tudo na vida. E nós chegamos então nas proteínas. As proteínas são essencialmente estruturais do nosso corpo. Como assim? Elas compõem a nossa estrutura. Elas vão estar na membrana plasmática, junto com os fosfolipídios, além disso nos nossos músculos. Nossa musculatura aí é rica em proteínas. Na nossa pele nós temos proteínas, dentes, unhas, falei dentes, unhas, cabelo, tem proteína. Além disso eu tenho hormônios, por exemplo, a insulina é um hormônio proteico. Eu tenho aí os anticorpos essenciais no combate dos invasores, é um tipo de proteína. Eu tenho aí proteínas plasmáticas circulando aí no meu sangue, ajudando na defesa do nosso corpo, ajudando na coagulação sanguínea. E, essencial pra caramba, as enzimas. Enzimas são proteínas catalisadoras que aceleram processos. Muito importante. Se não fossem as enzimas do nosso corpo, os processos seriam muito mais lentos. A nossa digestão seria muito mais lenta. Temos enzimas na boca, enzimas no estômago, um coquetel de enzimas no intestino, justamente para quê? Para acelerar o processo da digestão. Enzimas são específicas, proteínas que vão agir se fixando num substrato específico para reagir, para realizar um processo. A enzima ela vai ter uma temperatura ideal para funcionar. Então, se esquento muito, a proteína perde a sua função, as enzimas perdem a sua função. Esfrio muito também. Por isso que a nossa temperatura ela tem que estar sempre ali, equilibrada. Eu não posso ficar com 39, 40 graus. Por quê? Essa febre vai desnaturar as minhas proteínas. Eu começo a perder a função, começo a delirar, podendo levar à morte. Certo? Então, para enzimas essenciais do nosso corpo funcionarem, tem que ter temperatura legal, tem que ter o pH. Não pode estar um ambiente muito ácido, nem um ambiente muito básico. Cada uma vai ter, na verdade, seu pH certo. Se
Por exemplo, as enzimas do nosso intestino trabalham com um pH mais básico. Vou deixar o link aqui da aula de sistema digestório para você ver. E as do nosso estômago, por exemplo, num pH ácido. Tem essa diferença aí, certo? E falando dessas proteínas, é preciso a gente lembrar que elas são construtoras, elas estão construindo o nosso corpo e nós precisamos obtê-las na alimentação, mas não só. Além da alimentação, a gente também obtém as proteínas dentro de nós mesmos. Nós produzimos proteínas. Precisamos nos alimentar para dar base para a construção de novas proteínas no nosso interior. O que a gente obtém? Qual é a menor partezinha aí de uma proteína? São os aminoácidos. As proteínas, nós temos 20 tipos de aminoácidos apenas, que vão se recombinando de diferentes formas, formando diferentes tipos de proteína. Então, quando a gente se alimenta, eu estou obtendo aí aminoácidos, que vão justamente se reorganizar formando novas proteínas. Os aminoácidos que a gente precisa muito na alimentação, que a gente não produz, a gente chama de aminoácidos essenciais. A gente vai obter na alimentação. Então, quando eu como arroz e feijão, eu estou pegando ali aminoácidos essenciais para a minha alimentação, além de outros. Quais são assim as fontes de aminoácidos, de proteínas? Carnes, seja ela carne vermelha, frango, peixe, rico em proteína, leite, derivados de leite, vários vegetais também vão estar repondo aí essas proteínas pra gente. Tem que estar na nossa alimentação? Sim, diariamente. Com moderação? Também, como sempre. Temos outros nutrientes? Temos. Temos as vitaminas e os sais minerais que precisamos em menor quantidade. Temos, é claro, a água, que é 75% do nosso corpo. Mas o nosso enfoque hoje fica aí nas 3 grandes moléculas em grande quantidade do nosso corpo, com grande função energética e estrutural: carboidratos, lipídios e proteínas. E os outros são cenas do próximo capítulo, certo? Se você gostou da nossa aula, curte o nosso vídeo e se inscreve no canal Mais Ciência. A nossa proposta está ajudando você a revisar a matéria, a fortalecer o seu conhecimento de ciências, certo? Então, vem pro Mais Ciências. Até a próxima!